Um Guia, o álbum mais recente do Misha, sendo lançado em 20 de junho desse ano de 2025, sendo trabalhado desde o final do ano de 2024 ou até antes disso, começando a ser falado em uma série de vídeos o como fazer um álbum. Desde o começo desse projeto é certamente que ele já queria fazer algo melhor do que o seu último projeto experimental com o conceito Ela Serafim. O álbum tem o propósito de ser uma história de alguém que quer fugir da visão que ele tem na vida real e ver o que ele queria e não a realidade do nosso mundo. Como que o Misha fez essa história no álbum? Bem, isso a gente vai ver na review de cada track com a história exposta nesse vídeo do álbum, um guia em 3 capítulos de 18 tracks feitas e compostas por Misha Alec Wakate. Essa bateria, então pensei em botar pra fora. Capítulo 1, Encontrando por onde fugir com alguns tons de vinho. Track 1, Intro. Prólogo em tons de vinho. Começando incrivelmente diferente de tudo lançado do Misha, com um coral feminino parecendo tendo após sendo bem lento e tranquilo, com um pouco de estranheza por conta de alguns timbres de melodia, quebrando tudo com o início de um verso do Misha sendo bem dançante, com um beat bem grande, junto da mixagem, combinando com o sentimento que o álbum quer passar, tendo um refrão bem marcante, finalizando com ele acordando pro mundo real, com alguém perguntando se o personagem tem um esquerdo, dizendo sobre que é um personagem silencioso. Um ótimo início pro álbum, 9 de 10. Alô? Ei, você me escutou? Eu perguntei se você tem um isqueiro. Valeu, pô, viu? Era fácil. Você é um tipo silencioso, né? Nem se preocupe, entendo. Track 2, Sobre a Lua. Após uma transição da música anterior para essa, começando direto com um piano bem distorcido, com uma letra bem depressiva sobre a incerteza do mundo, entendendo quem é, com um refrão incrivelmente grande e perfeito, dizendo do universo que vivemos, por todos sermos um pouco ignorantes, sobre as pessoas que estão no lado, analisando onde ele está, ele não se reconhece, olhando onde ele está, só querendo se encontrar, mas até lá, é só ele e a lua contra o mundo inteiro. Perfeita e direta, 10 de 10. Track 3, Como Eu Te Descrevo. Iniciando com um violão gostoso e calmo, bem de fundo, com som de natureza, tendo um verso bem poético e canto rítmico sendo bem sutil, com um refrão bem romântico e ótimo, tendo alguém falando após isso, vindo com outro verso, bem mais poético quanto o outro, finalizando com o refrão novamente. Lindo como sempre, 10 de 10. Track 4, Composição em Dourados e Branco. Tendo uma frase de uma pessoa iniciando o verso poético dizendo sobre um sonho altamente maluco, com o tempo colocando mais partes do beat, como o grave /8 e melodia de 2 instrumentos. Não apenas isso, também um relógio, após isso tendo mais partes com timbres estranhos, após retirar os timbres anteriores, crescendo ainda mais a música e o sentimento de algo vai vir. Ainda com o verso poético, além de falar sobre o sonho, fala sobre o mundo que vivemos, nesse universo e nesse planeta, finalizando com a mulher dizendo que não precisa ser solitário. Perfeição musical, 11 de 10. Track 5, Azul Marinho, iniciando com efeitos e mais efeitos, e o verso dizendo sobre o que o personagem vive, aceitando tudo e se rendendo a fugir com as drogas, descrevendo seu olhar na ponte, falando que ama a sua solitude e, mesmo sem nada ter mandado, ele quis mudar algo. No segundo verso, falando o sentimento de usar drogas e os problemas causados por causa disso. Além disso, dizendo sobre quem ele foi. Segunda perfeição musical, 20 de 10, pelo amor de Deus.
Track 6, Cristal e Fantasia. Como sempre, a mesma personagem falando com o protagonista, com o primeiro verso expressando sobre deixar debaixo dos panos, sobre quem ele é, porém ele foi transparente que nem um cristal, deixando a verdade de lado para se manter nesse mundo enquanto se afunda nas drogas. Porém, quando ele quis ajuda, não achou o que queria, mas era já o que ele esperava mesmo. E teve sua dor. Fantasia parte 1. É o início de onde ele sai do astro que ele tá, utilizando disso pra só ignorar tudo que está indo à sua volta. Em um breakbeat incrível e dark, ignorância é bênção e percepção é prisão. É uma incrível frase pra dizer sobre utilizar as drogas pra fugir, sendo um verso contando sobre a experiência nesse mundo da vida. Só a melhor perfeição existente. 50 de 10. Às vezes você não tem medo de ir longe demais, de colher o que planta, de finalmente não poder mais ignorar. Você não tem medo de ir longe demais? Track 7, Prometo parte 1. A pergunta que mais se encaixa nesse álbum. Mas, mesmo assim, ele ignora, pois ele viu um paraíso. Só completamente deixando de lado todos os problemas existentes dentro dessa forma de escapismo. E falando que quer só morrer e deixar esse mundo. Mas eu nunca mais eu vou questionar o que eu não entendo. Eu juro. É uma frase incrível. Finalizando com o comprometimento do verso anterior, junto de aceitação do fim que ele sempre quis, tendo o ritmo de música retirada do álbum, sendo uma analogia à convulsão. É uma música incrível. 10 de 10. Capítulo 2, Segunda Chance. Track 8, O Observador. A música sobre o tipo de pessoa que o personagem é, se aliando socialmente e aliando quem é si mesmo, finalizando com uma pessoa experiente falando. Uma última ponte e início do segundo capítulo, 9 de 10. Agora mais do que nunca você deveria enxergar o valor das coisas. Se ela não saiu do teu lado até agora, confia que... Track 9, Prometo parte 2. Passando confiança para pessoas sobre os seus problemas e outras coisas, querendo ter uma atividade a mais, pedindo para contar tudo com uma parte falando que coisas rasas são grandes para quem nunca se aprofundou demais, e prometendo não abandonar a pessoa para ter o que ele quer, voltando com o poema das coisas rasas, serem coisas até demais para quem nunca se aprofundou, junto da pessoa experiente. Incrível, 10 de 10. Pra quem nunca nadou no oceano, uma poça é profunda. Pra quem nunca nadou no oceano, uma poça é profunda. Pra quem nunca nadou no oceano, uma poça é profunda. Se eu prometer não te abandonar, me conta o que você esconde. Então eu prometo. Track 10, Fantasia parte 2. Começando com toda a energia permanecendo do mundo que sempre esteve em fantasia e em uma ilusão que ele deve ter sido iludido, com uma obsessão grande de querer mais por já ter encontrado tudo o que ele já queria há muito tempo. Uma track muito animada e linda, 101 de 10. Eu acho que eu vou ficar na ilusão que me iludi. Eu vou viver na fantasia que nutri. Eternamente eu me entrego a ti. Eu vou ficar aqui. Track 11, Onde o Diabo se Esconde. Percebendo o erro que teve, vendo o que ele não tinha visto, querendo saber onde estava o erro. Se desiludindo, achando que tem nada de errado na fantasia, se despersonalizando e se distanciando da sua emoção e perguntando se sentimos o mesmo. Produção linda e complexa, 1000 de 10.
Muitas vezes você nem sabe o que significa para uma pessoa. Até não ter mais como. Track 12, composição em tons ousados. Adentrando em uma romantização sobre uma melodia, dizendo sobre a beleza dela e tendo uma limerência sobre a melodia em sua cabeça. E a descrição dela é muito difícil de se ter, ou sendo uma pessoa. Belo 10 de 10. Track 13, Eu contra Eu. Começando um sentimento diferente, se frustrando com muitos problemas, continuando a viver por conta de milagres e vivendo pedindo socorro, percebendo que ele vive em conflito interno sempre e não conflito com outras pessoas, se autodestruindo, produção mais diferente até o momento e se surpreendendo sempre. 1510. Capítulo 3, A Meia Marca. Track 14, Reticências. Começando um sentimento feliz, com memórias afetivas sobre um tempo perdido, finalizando um ciclo com uma última dança, com a consideração desse encerramento. Surpreendente demais, 10 de 10. Tu ainda tá nessa? Track 15, Limerense, Interlúdio. Usando um verso de uma música já passada, dissociando a sua percepção e tendo sua obsessão. Sendo meio triste e bizarro, parecendo o Everywhere at the End of Time, o álbum que representa a demência. E é boa, é incrível como o Michel conseguiu fazer isso. Eu tô de 10. Track 16, Ser Você. Descrevendo a identidade de muitas das partes do mundo, aceitando que o segredo é ser você, dentro de um mundo confuso. Essa é a resposta de tudo. Com o amor como um âncora sobre a pessoa em que ele fala e com uma percepção do mundo novamente. Aceitando do segredo, que é totalmente o segredo, que é ser você. Finalizando com um poema que está desde o começo conectando com a próxima track. Ainda demais 10 de 10. Se chama Solo Instável, se me lembro bem. Aqui, novamente, em ocasião onde a aflição de um erro já não chega aos pés da gratidão de uma segunda brecha. Dessa vez, por alguma bizarra razão compreensível. Aqui, onde os medos do equívoco já não persistem, desde que tenha a certeza de um abrigo seguro. Firmeza quando piso em solo instável sem receio. Track 17. Por agora, Tudo bem. Se curando do mundo, descansando de todos os erros que aconteceu e aceitando a pessoa em que ele viu todos os pecados. E que está tudo bem, por mais que não pareça que está, mesmo em todos os erros. Ele só quer descansar, entendendo tudo do mundo. Uma produção linda de meu... Mano, bicho, pelo amor de Deus, sei lá que número é esse que eu botei de 10. Descansa nos meus braços, aceita os teus pecados. Agora tá tudo bem. Só saiba que eu te aceito, com tuas falhas e defeitos. Tudo bem, tudo bem. silêncio. Meu som favorito. Track 18, Um Guia, Epílogo em Tom de Cinza.
no fim do álbum, percebendo que ele sempre precisou de um guia e que a defesa dele é autodestrutiva, se lamentando do que ele fez dentro da história do álbum, com uma falta de orientação que ele não teve na história, e finalizando em um loop, Death 10. O álbum é incrível, sendo diferente de tudo que ele já fez na sua vida musical, superando até mesmo Ayala Serafim, que foi até o momento o melhor álbum dele. Porém, aqui o Misha acertou em todas as tracks. Ele fez o melhor álbum da vida dele. Me arrependendo de não ter escutado tudo na época que lançou, mas não me arrependendo de escutar com calma esse álbum. E essa review aqui é tudo o que eu sinto e o que o álbum me propôs nele. Algo que eu gosto além do próprio álbum lançado é que o Misha ama tanto a sua comunidade que ele fez um drive com todas as versões, as tracks e as tracks do Deluxe possível de algum dia ser lançado. O álbum foi tão bem feito e feito junto de nós, os fãs, que ele trouxe coisas que os artistas não fazem ou não ligam de fazer. 10 de 10 o álbum, é o álbum of the year do underground. Se esse álbum fosse um álbum do mainstream, ele estaria no Grammy ganhando alguma premiação disso. Te amo, Misha. E pra você aí que tá vendo esse vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta algum outro álbum que eu possa fazer review. E se vocês quiserem, eu posso fazer review até do Ayala Serafim e da duologia do Sem Nome, que o Seu Nome 2 vai lançar esse mês ainda, se esse vídeo tá lançado em outubro. Daqui a 3 dias da gravação, tô gravando no dia 15. E é isso, um abraço aí, falou. Me perdoe toda angústia direcionada erroneamente em tua direção. Eu não sabia como eu deveria. Nunca tive um senso de direção. Deixa eu te contar como foi. Quando tudo derreteu, eu nunca tive um guia. Quem sabe eu possa ser o seu.